E depois estivemos a falar sobre os prós e os contras dos refugiados entrarem na Europa. Sim, mas já tínhamos falado sobre isso. Porque, por um lado, é bom, né? Eu Para acho eles? que... Sim, mas eu acho que é um bocado um dever. Tipo, tu, enquanto ser humano, vês pessoas naquela situação e eles, tipo, queres ajudar. Sim, Podias estar na situação deles. É isso, tu tens sempre de pôr um bocado no lugar deles. Tipo, se estivesse em Portugal a ter guerra e assim, sabes que o teu filho está a correr risco ou já perdeste os teus pais, ou seja o que for, eu acho que tu também querias que os outros países Claro, te ajudassem. Mas em termos de pontos positivos, para nós, é assim, isso não é bem um ponto positivo, isso é tipo Sim. uma razão, uma justificação. Sim. É tipo, nós não ganhamos propriamente nada senão o quê? Boa consciência. Consciência Sim, livre. acho que são só a parte Sem ser isso, moral. para nós não temos grande. Acho que é só a consciência moral. Sim. Não ganhamos nada propriamente. Sim, Eles é que até ganham, porque eles é que ganham, né? Quer dizer, nós essa também não parte estamos positiva é mais para propriamente numa situação espetacular, não é? O nosso país não está Exato. propriamente... sim, nós não somos o melhor país para fugir para cá. Os próprios refugiados não querem vir para Portugal. Obrigada. Por nada. Os próprios Sim, claro. refugiados. Refugiados, eu estava a ler no outro dia, recusaram vir para Portugal. Sim, tipo, eu nós- não digo que recusaram, mas se te perguntar especificamente o que é que achavam de Portugal, eles Mas querem falaram todos ir para a Alemanha. do futebol e assim. Sim, tipo, eles... o que eu estava a ver no outro dia era uma notícia sobre um grupo de refugiados que não conseguiu entrar na Alemanha e foram-lhes abertas as portas para entrar em Portugal e eles disseram que preferiam esperar até conseguirem entrar num país melhor. Acho que são mais esse tipo de atitudes que depois fazem com que algumas pessoas sejam contra isso, claro. porque eles também não têm a melhor atitude às vezes. E não tem, e estávamos a falar disso há bocado do aspecto que é, por onde eles passam fica tudo destruído. Sim, isso é verdade. Ou seja, há que ter um bocado de consciência. Histórias de refugiados que violam residentes do país, quer dizer, Sim, os próprios comboios que acabam completamente imundos Exatamente. e destruídos e... É um bocado ridículo, porque estamos a tentar ajudá-los. e eles não têm um mínimo de respeito sequer. Sim. Tipo, esse é o que mostra mais o lado negativo para nós. Não, e Sim. também há outro É, ponto são os danos que eles fazem. o que estávamos a falar há bocado, que é até que ponto é que não é possível, não podem vir terroristas no meio dos refugiados que estão mesmo a fugir da guerra, até que ponto é que podem não vir pessoas que só querem causar problemas, não é? Os filmes. Os filmes. Pronto, os filmes têm... Há certas analogias que se podem fazer em relação à situação deles. Sim, não são muito diretas, mas porque a história em si do filme... Porque nenhuma da história dos filmes fala sobre refugiados. Não fala sobre refugiados, mas a cena do espelho de mostrar Cenários de cenários guerra. de guerra, pré-guerra, pós-guerra, durante a guerra. Sim. Nostalgia também tens a personagem que desloca da Rússia para a Itália. Tens um bocado perdida também. Exato, um bocado pela língua também, ela anda sempre com aquela tradutora. Pois, nem sequer fala a língua do país e isso torna Isso também deve ser a adaptação complicada. E depois também sentir falta do país de origem, que é nostalgia e sentir falta da família. Sim, todas essas coisas. Sim, Os refugiados também têm muito esse problema. Também deixar para trás a vida que tinha. Tu, quando pensas na Síria e como vês que eles querem fugir, pensas num sítio degradado, mas eles já lá viveram sendo um bom país. Era como se daqui a uns anos Portugal estivesse horrível, mas mesmo que tu fugisses daqui, tu ias sempre sentir saudades deste sítio. Tipo o sítio onde passaste a tua infância e tudo isso, tipo, sentes muitas saudades disso. Exato, não, e a Síria era um bom país, pelo que... Exato. Pois a senhora que tu falaste até... Ela diz que aquilo era um país, pronto, em desenvolvimento, não é? Mas que tinham todas as condições, supermercados, a educação também.
Claro. Só que, pronto, aconteceu-lhes isto e agora sentem-se obrigados a sair de um sítio que gostavam. Não é como se eles sempre tivessem com aquela vontade de sair dali. Eles sentiam-se bem ali e são quase obrigados Sim, a sair. não é só isso. As pessoas acabam por deixar tudo para trás e quando vão para Portugal ou para outro país qualquer não têm nada, começam do zero. E mesmo as pessoas que tinham Emprego, coisas. Os tudo meus mais. avós fugiram, deixaram lá roupa, deixaram um carro, deixaram casa, deixaram tudo. Eu acho que é comparável Fugiram com da guerra, essas alturas na dessas Angola. guerras. Sim. Em África, eu acho E a que minha avó é ainda uma hoje coisa. A minha também. diz isso é que que- não gostou nada da Angola porque recorda o quão difícil foi largar tudo e a vida que tinha lá e são más recordações para ela porque de facto eles chegaram cá com a minha mãe pequena e por acaso tinham a sorte de ter cá a família assim que os ajudou, mas chegaram cá completamente desamparados. Claro. Sim. A mim também acontece exatamente a mesma coisa. Meus pais também vieram. Pois. Eu acho que é semelhante um pouco. É sempre abandonar aquilo, o nosso sítio e o nosso Tu crias país. uma vida, tens um emprego, tens amigos, mesmo que consigas fugir com a tua família toda, mesmo que não fique ninguém para trás da família, há sempre pessoas que ficam para trás e é tipo, Sim, estás habituado a uma certa rotina e de Exatamente. repente vês-te principalmente os adultos se calhar conseguem encarar isso de maneira mais positiva e conseguem ultrapassar isso, mas Não uma sei, criança mas sim. que sai daquele ambiente, uma criança acaba por se apegar normalmente muito aos amiguinhos da escola e assim, Mas a e está muito criança habituada também tem àquilo. Mas olha memórias. que a criança Não também tem- passa à frente muito Não rápido. sei até Mas que eu ponto não- é que é pior para os adultos. Eu e acho não Mas para eu as também crianças. não estou a falar de uma criança tipo 7 anos, estou a falar tipo 10, 12, um adolescente, tipo, acho que não tem a maturidade suficiente para encarar essa situação Nessa como uma idade, necessidade. É mais o choque daquilo da guerra e Eu acho que é o momento inicial. Mas depois a adaptação acho que é muito Talvez. mais fácil do que depois teres Oh, memórias da tua também infância. tem muito a do ver sítio com onde vivias. o que é que estás habituado na tua vida. A minha mãe sempre mudou de escola para escola, exatamente. portanto... Pois é, mais já isso que eu quase falo. Nós estamos habituadas a... Vivemos sempre ali, estivemos naquela escola, temos aqueles amigos de infância. Conhecem Nós as mesmas pessoas, provavelmente mesmo que eram os nossos gostava muito amigos. mais. No nosso projeto temos uma equipa de médicos. Supõe-se que têm uma boa vida, que tinham, naquele caso. E de repente um hospital é um sítio que É supostamente seguro. ajuda as pessoas e que representa um bocado a segurança, não é? De repente é bombardeado. Eu acho que aqui na questão do nosso projeto é que nós estamos a basear nas notícias. Eu acho que aí também Pois, podemos é isso. pegar para relacionar um bocadinho com esta temática toda. Porque nós acabamos por, desde o início até ao fim, temos vindo A basear-nos nas em notícias, factos tanto na concretos, explosão sim. como no percurso todo tentamos sempre chegar a uma notícia, a avaliar o que é que aconteceu naquele sítio, para depois conseguirmos, a partir daí, construir a nossa história. Que ainda vamos desenvolver mais e tentar Sim. enriquecer mais com peripécias que acontecem, mas pegar mais pela notícia e pelo que é que Pelo real. aconteceu naquele sítio. Tentar ser ao porque- máximo fiel tipo, ao que está mesmo a acontecer, porque também se fôssemos aqui a inventar histórias à toa, Exato. não ia ser e real. muitas vezes há certas histórias que se leem que nem parecem reais. Pelo menos eu falo por mim, eu li muitas coisas que, Sim, que eu. Pronto, tu Não fazem parte da nossa realidade. sabes que acontecem, mas como não acontecem na nossa realidade, é sempre um bocado chocante ler certas coisas, não é? Já há algum tempo, mesmo antes de lançar este projeto, vias nas notícias, os teus pais falavam, chegava diziam qualquer tanto. coisa, mas Não chegava. eu ouvia, refugiados, Nem Na sequer- internet via nem opiniões, sequer pessoas a tinha- dizer que concordavam, pessoas a dizer que não concordavam, que tínhamos aceitá-los, mas nunca me tinha entrado na cabeça, tipo, isto está a acontecer, as pessoas estão mesmo tipo, a sofrer muito e nem tinha bem a noção da razão pela qual eles estavam a fugir, tipo, nem sequer relacionava a nada, é tipo, refugiados, sei lá, de onde é que eles vêm, o que Sim, eles eu estão a fazer. acho que antes do trabalho até tinha ouvido mais os pontos negativos e portanto até era mais contra, mas agora que já li Exato. tanta coisa, Isso é muito verdade. já Exato. Eu era- considero que realmente devemos dar ajuda, porque Era sempre aquilo do estamos a abrir as portas ao quê, o que é que vai ser de nós.
Sim, depois vêm terroristas e Isso destroem tudo, não há emprego para ninguém. Isso é muito importante porque é verdade, antes de começarmos a fazer este projeto e ler as notícias, eu acabava por não criar uma opinião, pronto, definitiva, mas tinha muito essa opinião negativa. O que soube muito das Até notícias porque- é já não temos maneira de sustentar os portugueses, quanto mais essas pessoas, o que é que estamos a trazer para cá para dentro, e acabava por ser influenciada porque o telejornal e o Correio da Manhã, por exemplo, dão sempre uma visão muito negativa das coisas. Sim, também tu associas muito as pessoas destes países a terroristas. Quase que nem Sempre. pensas que existem lá pessoas normais como nós, que Eu são acho médicos, que são... Isso mudou, a nossa opinião mudou também porque nós acabamos por ter de nos meter na posição deles como fazer a Exatamente. viagem. Isto não é propriamente nós. Não é fácil, não é? Vimos de fora e temos de fazer, nós temos de nos pôr na pele deles e acabar por acompanhá-los na viagem. Exatamente. Fazer a viagem com eles. E tipo, É um bocadinho isso. uma coisa é tu pensares num assunto que está a acontecer na Síria, que é Lá muito longe. lá longe, e nem sequer não associas a ti, mas criando personagens, dar-lhes um nome, tudo isso faz com que tu cries uma relação muito pessoal com o problema. E depois também, tipo, ler sobre, pronto, que até havia aquela notícia que tu meteste no blog com os médicos e pensar que tu, se calhar, imaginas, isto só afeta também os pobres, isto só vem para aqui para os pobres, mas é uma coisa que afeta a sociedade toda. Tu vês na Síria muitas vezes atacada pelos Estados Unidos e assim, e depois claro. cai uma bomba em Paris e anda-se meses a falar Exatamente. daquilo e é uma situação completamente trágica. Isto também, eu acho que isto também é um pouco egoísta. Vês perfeitamente o tipo de notícias que são contadas, a maneira como as notícias são contadas. Não sei quantas crianças morreram na Síria. Ponto. Ninguém pisca aos olhos. Uma criança morreu em Paris. O quê? O que aconteceu? Uma criança desapareceu. Porque é muito menos normal. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão a tomar consciência disso. Eu agora Sim, cada claro. vez mais estou a ver, por exemplo, no metro nós passamos e às vezes encontramos cartazes e coisas dessas. Na cidade universitária Sim, claro. um grafite sobre os refugiados. E Está a ficar melhor. Se calhar, sim, Graças como estamos a a fazer Deus. trabalho, reparamos muito mais nisso. Se calhar, a mim acontece-me isso. Estou a passar na rua e vejo cartazes Sim. e Sim, eu tomo grafites mais e coisas atenção. dessas.